Bem-vindos a mais um Conversas com Tato. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber a Juliana, minha amiga, minha paciente, doutora Bianca, nutricionista. E a gente vai falar um pouco sobre a importância da nutrição e como a gente pode desmistificar as dietas receita de bolo, que eu costumo brincar. Então, acho que mais ou menos é esse o assunto. Então, começar. Ju, conta um pouquinho da sua história, do diagnóstico, e aí eu vou te interrompendo no caminho. Combinado. Primeiro agradeço aí o seu convite. E então eu sou Juliana, Dr. Marcelo, a gente está junto já há quase 10 anos, né? E eu descobri nos exames de rotina o câncer de mama quando eu tinha 37 anos. E aí fazia os exames todo ano e tal. Por sorte, comecei a fazer a mamografia cedo, né? Porque 37 anos geralmente ninguém faz mamografia. Mas como eu amamentei a minha filha e aí depois a mama ficou muito irregular, tudo, eu falei, vou passar numa mastologista, né? Vamos ver o que ela diz, tal. Ela falou, não, é importante fazer uma mamografia, tal, pra gente ver por que a mama tá tão irregular, tudo isso. Tá bom, fui fazer a mamografia e isso com 32 anos eu comecei a fazer mamografia. E aí fui fazendo todos os anos como exame de rotina. E sempre tudo bem, tudo certo e tal. Aí com 37 anos fiz o exame e aí o laboratório chamou de novo. Erro do laboratório, né? Vou lá, tal, tem que fazer mais uma imagem, tudo isso pra gente ver o que tá acontecendo. Fiz mais uma imagem, olha, precisa fazer um ultrassom porque tem alguma coisa diferente. Liguei pro meu marido, erro do laboratório, vou fazer, né, mas erro do laboratório. Uma suspeita aí, alguma coisa tá estranha, tal, vamos analisar melhor. E sugere realizar ressonância, isso aqui. Falei, bom, então vou ter que procurar uma outra mastologista mais especializada e tal. Aí fui no mastologista, ele olhou o exame assim, nesse caso a gente vai ter que fazer uma cirurgia para retirar esse nódulo. Nessa cirurgia mesmo a gente já avalia e aí se precisar a gente tira a mama ou as duas mamas e aí já faz a reconstrução e não sei o que. Eu fiquei olhando ele, você entendeu? Eu falei, não entendi, tão surreal que vamos parar por aqui, eu vou pra casa, vou pensar, depois eu falo com você de novo. Procuramos um outro mastologista, ele falou, não, tem que realmente tirar esse nódulo pra gente fazer uma análise e tal, ver o que é. Mais uma vez, erro do médico, imagina, tô tão saudável, eu sempre me cuidei, super direitinho, tudo. E aí a gente fez, né, a retirada do nódulo, fez o anatomopatológico e aí veio o carcinoma invasivo e tal, não sei o que. É erro do laboratório de novo. Não é erro do laboratório. E aí fiz a cirurgia, sempre tive muita sorte, né? Acho que alguma coisa divina. Conspiração junto do aí, bem, né? eu costumo falar. Com certeza, porque sempre peguei ótimos médicos. E aí tive a sorte de poder fazer a cirurgia, fazer a reconstrução. Então eu sempre brinco que eu já saí da cirurgia com o peito maior do que eu entrei. Então não foi uma coisa que, né, me chocou logo, porque a primeira coisa que eu falei para o mastologista foi isso. Ele, a gente vai tirar, mas eu falei, se precisar tirar as duas, tira, não me importa, reconstrução, se dá, se não vai fazer, eu quero ficar viva. Na época minha filha estava com 3 anos, ia fazer 4 anos, novinha, né? Muito novinha. E aí, depois da cirurgia de reconstrução, tudo isso e tal, foi a saga do oncologista. Aí que essa pessoa entra na história. Nós passamos por 6 oncologistas. Então a gente ia, meu marido sempre guerreiro, firme e forte, Rogério ali. E a gente passava, acho que não, vamos mais um. E aí o Dr. Marcelo foi o 5º oncologista. Gostamos junto com a Patrícia, né? Gostamos, legal. Na clínica época um problemão com o plano de saúde. Não tava aceitando ali e tal, bom, vamos ver, né? Aí depois passei com o 6º oncologista. Gostei, mas não foi aquele encaixe, aquele amor, né? E aí a gente depois ficou pensando, poxa, até então eu teria que fazer tratamento por 5 anos, né?
vou ficar 5 anos com esse médico. Tem que ser um cara legal, né? Tem que ser um cara que bate. Você ia conviver com frequência, né? Além de eu deixar a minha vida na mão dele, eu vou ter que vê-lo pelo menos uma vez no mês, sei lá. Só um parênteses que eu costumo dizer que é pior que casamento, porque casamento a gente separa. Oncologista é difícil ter ex-oncologista, né? Vivo falando pra ele, você se cuida, hein? Você não pode ficar doente, pelo amor de Deus, a gente depende de você. E aí eu lembro que quando eu tava saindo do consultório, dessa primeira consulta pra gente se conhecer, você virou pra mim e falou assim, independente de você fazer tratamento comigo, quando você decidir, me liga e vamos conversar. Me fala quem vai te acompanhar. Tá bom? Aí fiquei com isso na cabeça. Aí a gente decidiu por uma questão do plano de saúde e tal, o outro oncologista, mas Patrícia e Marcelo não saíam da minha cabeça. Aí liguei pro meu marido e falei, não dá. Tem que ser o doutor lá. Aí liguei pra você, como sempre, ele atende, ele mensagem, seja lá o que for. Doutor, é por isso. Ele, não, vai lá no consultório que a gente vai conversar. Vai lá. Aí cheguei ele, a gente vai falar pro seu plano, vai dar tudo certo. Aí lembro que você me mandou uma mensagem. Vamos só parar aqui para deixar um suspense para a segunda etapa. Eu vou aproveitar a doutora Bianca agora. Se apresentar. Muito, né? Não. A gente vai intercalar que eu tenho umas suspenses aí que eu vou... Tá bom. Muito bom. Um prazer, Bianca. Estou muito feliz, doutor Marcelo, por estar aqui nessa conversa tão inspiradora e tão importante, né? Porque nós juntos aqui estamos para explicar, né? Orientar e educar muitas pessoas, né? Nessas situações. A Ju está contando aqui a história dela, uma história linda de superação, de vida, né? E de um excelente cuidado que ela teve em todo esse processo, em todo o diagnóstico e tratamento. E eu tenho certeza, né, que você foi muito bem cuidada em todas as partes. Por isso que você está aqui hoje. E eu, como nutricionista, espero poder ajudar muitas pessoas, né? E eu acho que o podcast, o vídeo, né? A gente consegue atingir mais pessoas que estão na mesma situação que você, né? E... Aproveitar esse gancho, porque os pacientes vêm muito com uma ideia de dieta receita de bolo, né? Impresso, para todo mundo, só põe etiqueta e muda o nome. Hoje no computador fica mais fácil, você muda o nome e mantém. E eu posso falar porque eu sou gordinho, faço dieta a minha vida inteira, então eu tenho uma experiência como paciente de que não encaixa. E a ideia dos podcasts, inclusive, é que eu sempre falo que não adianta encaixar o paciente no protocolo, né, que a gente conversa bastante, é encaixar o protocolo no paciente. Exatamente. Então, se a gente restringe muito o paciente, ele acaba fugindo. Então, eu acho que a ideia é essa, né? Como que a gente pode individualizar o tratamento, independente de ser câncer ou não. E depois eu vou fazer uma pergunta específica sobre isso. A gente tem duas situações diferentes, mas que se somam. Primeiro que a prevenção dos cânceres, né? De uma certa forma, hoje todo mundo tá preocupado em se cuidar mais, em ter uma qualidade de vida melhor, né? Em garantir uma boa nutrição para fazer a prevenção. A partir do momento que tem o diagnóstico, né, com tratamentos distintos, mais específicos para cada tipo de câncer, também é uma outra recomendação nutricional. E quando a gente fala em prevenção, muito mais do que o nutriente, é o estilo de vida que está associado, né, aquilo que está associado ao desenvolvimento de determinadas doenças, né? Não é apenas um nutriente ou um hábito de vida, é um contexto. A partir do momento que se tem um diagnóstico de câncer, né, e de acordo com o tipo de tratamento, quimioterapia, radioterapia ou apenas medicação, enfim, a dieta deve ser totalmente individualizada, direcionada para aquele momento. E como é que eu vou falar para você, por exemplo, no processo, você no meio da quimioterapia, para consumir todos os nutrientes adequados, verduras cruas, verduras coloridas, se você não está conseguindo tomar água? Está aproveitando o que eu acho que é interessante, que também tem, e é uma discussão que a gente tem na Tato, que às vezes não adianta, porque não é o paciente que vai cozinhar. E se eu vou cozinhar para você e não aprendi a fazer sem óleo, não adianta falar para você que precisa, eu não sei fazer. Então, vai além da dieta do cardápio, né? É conscientização. E às vezes com as pessoas em volta, com a família. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente não
Dr. Marcelo, eu até comento que é educação familiar. Você traz a família inteira, os cuidadores, a rede de apoio para participar desse programa. E, inclusive, a gente cuida dessa rede de apoio, porque essa rede de apoio tem que estar muito bem cuidada para poder cuidar bem daquela pessoa, daquele ser humano que precisa de um cuidado com mais atenção. Porque uma das ideias, inclusive, da Tato é a gente treinar quem vai cozinhar. Né? Porque chegar na ponta. Né? Porque se eu falo uma coisa para você e não chego na ponta como então eu acho que é interessante. E a outra coisa que a gente está falando é sobre culpa. Né? Câncer de mama, a gente sabe que se a gente fizer uma dieta pobre em gordura, na primeira etapa, né, como você fez a químio, é tão importante quanto a químio. Porque a gordura abdominal, então tem todos, a gente não vai ter muitos detalhes, mas uma boa dieta e atividade física é muito saudável. Melhor às vezes que remédio. E não tem pílula milagrosa, a gente sempre conversa. Sim. É um conjunto. Né? Eu quero emagrecer, não. Você tem que melhorar a dieta, atividade física, e eu posso dar um remédio para sua. Então não tem essa. E eu tenho uma paciente, há tempos atrás, que ela fez a químio, que é puxada, a primeira etapa, como a gente conversou. E aí, a hora que ela acabou, fez a cirurgia, então ela fez a químio primeiro, operou e veio aquele ali. Falou, agora vou tomar um comprimido por 5 anos. Uma amiga falou, nossa, você ouviu no rádio que o fulano falou que quem come gordura ou quem é gordinho piora o câncer? Falou, doutor, mas cadê a químio? Eu brinco que é urubuzar, né? Já vem falar... Então é muito culpa e pouca ajuda. Eu falei para ela o contrário. Eu acho que talvez se a gente puser você em atividade física, vai melhorar. Então às vezes o câncer vem para melhorar a sua vida, não para piorar. Exatamente. E hoje ela perdeu peso. Então o jeito de abordar é a mesma coisa, mas sem culpa, né? Que eu acho que essa é a ideia. Então a gente sempre conversa muito isso, né, Ju? Sim, eu acho que o que você falou agora é importante e acho que a gente sempre pensou nisso, né? Algumas pessoas olham pra mim e falam, mas você às vezes acha que tá fazendo drama, imagina, tá ótima desse jeito, tá tratando câncer. Graças a Deus que eu tô ótima desse jeito, né? Se a gente for pensar, vai fazer 10 anos que eu tô tratando, se a gente pensar 10 anos atrás, muita gente não estava aqui para contar, né? A gente não tinha todo esse tratamento que a gente tem agora, tudo isso, né? Fala um pouquinho agora da segunda etapa. Segunda etapa. Aí tava achando que tava arrasando, né? Nossa, montei meu negócio próprio, coisa que eu não... isso que a gente tava falando, que às vezes você ter câncer, foi nessa hora que eu perdi o raciocínio, você acha que sua vida acabou. E pra mim, não. Eu recomecei. Né? Eu acho que independente da pessoa ter um câncer ou não, todo mundo deveria viver dessa forma, mas eu acho que só vivendo, né, só tropeçando é que a gente se dá essa nova oportunidade. Então eu falei, eu preciso fazer o que eu tenho vontade agora, talvez eu não tenha uma nova oportunidade. E eu nunca tive uma mente empreendedora, nunca pensei em ter meu próprio negócio. E aí depois, né, de ter feito a quimioterapia, de ter ficado bastante debilitada, eu sou fisioterapeuta, né, na época trabalhava em instituições com neuropediatria e depois de ter tido minha filha isso já não preenchia tanto o meu coração assim, né, e aí eu falei, bom, acho que eu preciso mudar de área e aí fui trabalhar com pilates, mas não pensava em ter meu negócio próprio. Meu marido sempre falava, vamos abrir, montar um estúdio. Não, imagina, não tenho coragem, não, e tal, não sei o quê. E aí depois de ter feito todo o tratamento, eu acabei o tratamento acho que em novembro, na primeira fase. Em maio, eu virei pra ele e falei, vou montar minha sala. Vamos lá, e ele sempre me apoiando, a gente foi, montou perto de casa, então eu trabalhava antes em Barueri, comecei a trabalhar do lado de casa. E foi muito bom, comecei a trabalhar que nem uma maluca, trabalhava o dia inteiro, trabalhava de sábado e fiquei com o corpo legal, firme, forte. Aí fui fazer os exames de controle, a Patrícia me liga numa segunda-feira, o doutor quer te ver e tal, porque você fez os exames no final de semana. Eu falei, E tem algum problema? Não, o doutor quer te ver. Eu falei, quando que ele quer me ver? Hoje? Eu falei, liguei pro Rogério e falei, Rogério, se prepara que vem bomba. Aí o Dr. Marcelo falou que no exame de ultrassom tava com 5 tumores, né, no fígado, uma metástase hepática
E aí a gente começou, no dia seguinte já colocou catéter, ele já tinha tirado o catéter, coloquei de novo, e aí fiz toda a quimioterapia de novo. E aí, diferente da outra situação, eu já estava trabalhando com Pilates, então eu fazia atividade física, já fez uma diferença grande na minha vida, né? E aí fiz todo o processo da quimio e até hoje a gente continua com algumas medicações, tudo isso. E tô aqui inteira. Que maravilha! Que maravilha! E acho que aproveitar essa deixa, porque o que acaba acontecendo, né, que o paciente fica com estigma. Tem o câncer, faço químio, mas hoje tem 1 milhão de químios, tem 1 milhão de tumores, tem um leque, então tem anticorpos que a gente usa, tem anti-hormônio, tem químio mesmo, e para cada um tem um efeito colateral. E é isso que a receita de bolo não encaixa, porque um dos remédios perde proteína. Então, se eu não tenho acesso ao nutricionista e o paciente não tem acesso, não tem informação. E eu brinco que uma das importâncias da Tato é infoterapia. Né? Tem a psicologia, tem a nutrição e tem a infoterapia. Nutrir o paciente de informação para saber o que tem e poder lidar com o que tem. E ele escolher, né? E ele escolher. Escolher. Dentro da consciência. Então, no tratamento da Ju, que perde proteína, vamos repor. Então a gente vai descobrindo. Eu não consigo fazer ginástica, eu tenho dor. Talvez precisamos repor massa muscular, porque aqui me faz perder massa. Mas se para um nutricionista não chega que tipo de tratamento, você não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, às vezes as pessoas vendem esse processo multidisciplinar, mas não é feito realmente. E é muito importante esse contato dos profissionais da saúde, né? Dessa relação, justamente para entender cada caso especificamente, né? A gente consegue dar mais suporte e criar estratégias que funcionem na prática para cada um, né? Para cada paciente mesmo. Sim, né? acho que isso fez muita diferença. Assim, de um tempo para cá, a gente vem fazendo a suplementação, né, de proteína e fez muita diferença. Muita diferença, né? Eu já começo a sentir, eu vinha num processo de muita dor, cansaço. De dor muscular? Dor muscular, articular, tomo uma medicação, o Dr. Marcelo prescreveu uma medicação há um tempo atrás, continuo com ela, né, porque era muita dor muscular, muita dor articular de não conseguir às vezes tirar blusa, assim, né, e com a atividade física foi melhorando, mas só a atividade física não resolvia. E eu senti uma grande diferença depois que a gente começou a fazer essa suplementação nutricional, assim. Aí comecei a tomar suplementos desses que vêm em supermercado e tal, e aí eu percebi que comecei a passar mal. Comecei a sentir como se fosse alergias, tudo isso, né? E aí a Nutri falou, não deve ser só lactose. Provavelmente seja a proteína do leite. E aí nós tivemos que mudar para um outro tipo de proteína, suplemento, né? No caso a gente está usando proteína animal, né? E deu super certo. Assim, me sinto muito bem com ele e já estou sentindo diferença na musculatura também. Então foi essencial, assim. Que legal, né, Ju? O acompanhamento da nutricionista. E você ter esse apoio. Suporte da nutricionista. Que eu acho que como é interessante individualizar, né? A gente usa muito corticoide. E o corticoide aumenta a glicemia. Faz perder massa muscular. Então não adianta eu ser muito restrito. Então eu tive até um paciente interessante que ele uma doença muito avançada, diabético, e gostava de bolo. E a esposa, super controladora, com uma irmã, não deixava ele comer. E aí ele veio uma vez, mais triste, assim, e a esposa, doutor, ele tá muito deprimido, a quimio tá deixando ele deprimido. E eu falei, mas eu não odeio, é o mesmo tratamento. E vou pedir pra ele passar com a psicóloga para entender o que tá acontecendo. Pô, top. Ele conversou com a psicóloga e ele falou, eu tô muito restrito, eu faço quimio, eu já não consigo fazer as coisas que eu fazia antes. Sim. A única coisa que eu consigo é decidir o que eu quero comer. E minha esposa não deixa. Então, isso tá me deixando mal. Péssimo. Aí a psicóloga falou, posso contar isso? Pode. Aí ele veio no consultório com a esposa, tava com o computador aberto. Eu olhei pra ele e falei, você não sabe o que eu achei aqui? Ele falou, o que foi? Bolo aumenta a sobrevida no câncer de pulmão. Bom, ele começou a rir. Eu falei pra esposa, para. Tudo tem que ter bom senso, né? Porque se a gente vai ser muito preciso, a gente toma remédio por diabetes, usa corticoide e restringe muito a alimentação, que às vezes é o principal.
E às vezes é uma fonte coisa que de faz prazer muita dele, diferença. né? Eu tive um caso recente, um paciente oncológico também, que é um senhor já, e a família teve um diagnóstico de câncer de estômago, e a família tirou tudo, porque o vizinho disse uma coisa, o primo disse outra, né? Veio alguma outra informação da internet, tirou tudo. Ele só podia comer arroz, feijão sem tempero, sem nada. Enfim, estava muito limitado. E ele ficou exatamente assim, triste, e começou a perder peso, que não era para perder peso. Ele já era magro, né? Aí eu falei, calma, gente, vocês estão adotando, né, as estratégias erradas para ele. Ele precisa manter esse peso até recuperar. E dá para comer muitas coisas dentro de um controle, logicamente, de sal, né, de temperos. A gente usa os temperos naturais, uma alimentação mais in natura, sem alimentos ultraprocessados, né? E faz todo uma alimentação saudável, equilibrada. Mas é muito importante esse olhar, porque existe muita fake news, né? Existe muitos conceitos errados e muitos achismos também, né? Sim. Eu tenho um conhecido passou como clínico no consultório, eu examinei, ele estava com diabetes compensado. Aí ele veio assim, agora minha vida acabou, porque eu descobri que eu tenho diabetes. Eu falei, talvez a vida tenha começado, porque o exame só mostrou o que você tem. Exatamente. Então você pode aproveitar isso, começar a fazer atividade física, começar uma dieta, talvez você vai ganhar em vida. Então, ganhar vida, aprender a conviver com o diabetes e ganhar vida. E ganhar vida e qualidade. Que é isso que a gente conversa bastante, que assim, às vezes o câncer vem para melhorar a nossa vida, né? Na maioria das vezes é isso, porque você começa a mudar coisas em geral, né? Não só comida, que melhora a vida em si, essa rotina da filha participar de tudo. Sim. Talvez se não tivesse tido nada, você não iria acompanhar o crescimento dela tão de perto, porque... Assim, a visão de tudo, né? Eu sempre, antes, fui sempre uma pessoa estressada, agitada, ansiosa, nervosa e tal. E hoje mudou, né? Tanto é que você virou até empreendedora, abrir um negócio, gerenciar um negócio, não é? Isso, Juliana, que transformação, né? E foi a melhor coisa da minha vida. Hoje é uma coisa que me dá muito prazer, que eu sou feliz, né? E acho que jamais teria feito isso. Talvez eu estivesse na mesma instituição que eu trabalhava, na mesma rotina, estressante, trabalhando longe, tudo isso. E eu falei, não posso fazer isso comigo. Tenho que me dar essa oportunidade, né, de ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. E essa coisa com a minha filha, né, até pra ela isso. A gente brinca que ela era pequenininha na primeira vez, né, na primeira etapa lá. Ela chegou um dia da escola e fez assim, ai mãe, a amiguinha lá, a fulana falou que o câncer mata, né? Que o câncer, a pessoa morre, mas eu falei pra ela que não, porque o médico da minha mãe é muito bom. E ela descobriu bem cedo, ela trata bastante, vai ficar tudo bem, então, e é isso mesmo. Né? Então assim, a Lara foi amadurecendo de uma maneira que a gente percebe uma diferença de outras crianças que não passaram por uma situação, não que todo mundo precise passar por uma situação dessa para amadurecer, né? Mas acho que com ela a gente tentou também fazer com que essa situação fosse mais leve e trouxesse benefícios para a vida dela. Gente, foi maravilhoso, pena que acabou. Eu vou marcar o outro, porque foi super legal, acho que é interessante, né? Um assunto que não tem fim, acho que tem muita coisa pra gente fazer. Super obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vou entregar uma lembrancinha da Tata pra vocês, que é de coração e é pra esquentar o coração de vocês. Que legal, obrigada, que legal. Obrigada. Muito obrigada. Que graça. Muito obrigada.